Saudações, já passou da meia-noite, agora é 27 de março de 2023, e eu demorei para comentar esse assunto, em parte confesso, além de uma questão de tempo, também por uma certa perplexidade, porque eu tentei entender o que aconteceu, e para ser sincero, eu continuo não entendendo. Porque se você for pesquisar o mínimo sobre o Tribunal Penal Internacional, quer seja no mundo escola, no mundo educação, Wikipedia, ou se você vai direto na página deles próprios, no icc.cpi.int, nessa parte de jurisdição, você vai ver que, a princípio, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre países que não sejam signatários. E ele pode julgar crimes relativos a países signatários, ou mesmo de indivíduos que não são de países signatários, mas que cometeram crime nestes países. E não é nem um caso nem o outro, porque nem a Rússia nem a Ucrânia são signatários. Aliás, nem os Estados Unidos. E os Estados Unidos não são signatários porque eles tinham plena ciência de que eles poderiam ser julgados por crimes de guerra, considerando que são os maiores criminosos de guerra. Eles disseram isso, que poderiam ter suas forças especiais julgadas por algum motivo, então decidiram não assinar. Ou seja, mais uma evidência de que se você não é membro, você não pode ter seus cidadãos, ou pelo menos os cidadãos envolvidos com ações do seu Estado, julgados. Tudo bem que nessa mesma parte da jurisdição aí diz que o Tribunal Penal pode sim agir relativo a indivíduos de países não signatários, né, porque não julgam Estados, eles julgam indivíduos. Caso os indivíduos desses Estados não signatários tenham essa ação autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes que têm poder de veto, a saber, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. E qualquer resolução que foi tomada recentemente a respeito dessas questões pelo Conselho de Segurança da ONU foi vetado pela Rússia ou pela China. Então, com o veto, essa resolução é derrubada e então o Tribunal Penal Internacional não tem prerrogativa legal para agir. Diz aqui também, neste texto, que ele pode dar início a um processo, mesmo que ainda não tenha sido autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, decorrendo um prazo de 6 meses, que tenha sido aprovado por uma instância prévia do próprio tribunal. Então ele pode dar início ao processo todo, mas ainda assim ele não vai poder aplicar qualquer tipo de penalidade, caso não seja de países que não tenham ratificado o acordo ou autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU. E nada disso se deu. Então, que diabo que aconteceu? Como que essa resolução foi aprovada? Não faz nenhum sentido. Bom, de qualquer modo, isso é muito bom para o Bolsonaro, né? Porque a essa altura o Tribunal Penal Internacional se desmoralizou completamente. A denúncia, o processo contra Bolsonaro está correndo lá há 3 anos. E até hoje não foi para frente. E o processo contra o Putin correu em velocidade recorde. E aí vem coisa interessante. A princípio, também faz parte do estatuto desse Tribunal Penal Internacional que ele deve julgar especialmente crimes nos casos onde os Estados-membros não estão capacitados para julgá-los, em geral porque os indivíduos que praticaram esses crimes estão no poder ou aparelharam o Estado. É um dos motivos pelo qual atrasou o julgamento do caso do Bolsonaro, porque a princípio não se viu no Brasil um impedimento generalizado, por exemplo, para que o Congresso pudesse aprovar impeachment, para que o STF pudesse julgar. Então, a princípio, não tinha chegado a este ponto. Então, esse foi um dos argumentos pelo qual esse processo está indo em banho-maria. Mas, bem, a Rússia também não deu nenhum prosseguimento, não deu nenhum sinal nesse sentido, ela não fez nenhum movimento no sentido de enviar condenação de Vladimir Putin. O Brasil deu, o Brasil enviou, fez esse pedido, organizações dentro do Brasil fizeram isso. Isso, que eu saiba, não aconteceu com a Rússia. Então, ainda que eles considerem que a Rússia é um Estado comprometido nesse sentido, faltaria entender quem foi que fez, quem é que tem a prerrogativa de fazer essa denúncia formalmente. Mas o que ficou evidente, independente disso, é que, além de ser uma atitude basicamente simbólica, porque ninguém vai cumprir esse mandato, além de ficar totalmente evidente a submissão do Tribunal Penal Internacional a um país que sequer ele é signatário, no caso o imperialismo norte-americano, desmoralizando de vez, além de tudo isso, fica evidenciado essa incompetência
no sentido jurídico, para poder julgar esses crimes, bem como a sua impotência de fazer valer essas decisões, e agora ainda por cima fica evidenciada a ingerência dentro do sistema, porque nem do ponto de vista do regimento interno deles, essa decisão faz sentido. A Ucrânia também não é signatária, a não ser, pelo menos até ontem, porque parece que de hoje para amanhã, parece que a Ucrânia está sim assinando alguma coisa para ratificar. Provavelmente estão correndo atrás de uma irregularidade dentro desse próprio processo. Vai fazer um julgamento retroativo? Bom, o fato é que o Conselho de Segurança da ONU não autorizou isso. E se é assim, se você pode atropelar o veto de um dos membros permanentes, então para que Conselho de Segurança? Para que pelo menos o Estatuto dos membros permanentes? Isso pode ser o primeiro passo para a saída da Rússia e da China do Conselho de Segurança da ONU. O que significa colocar o mundo 10 passos à frente na direção da Terceira Guerra Mundial, uma guerra generalizada. E o empenho norte-americano nesse sentido tem sido fabuloso. Eles querem porque querem jogar esse planeta inteiro numa guerra. A União Europeia é capaz de estar fazendo isso aí, em sentido deles. Agora tem esse tribunal penal fazendo esse serviço sujo também. E a essa altura dos fatos, até o Brasil está indo nessa direção a julgar pelas declarações grotescas do Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, que está saindo um merda, quase tão ruim quanto os bolsonaristas anteriores. Dentre as possíveis e estranhas consequências que estou um pouco desconfiado, está esse adiamento do Lula para a visita à China, que já foi adiado em 2 dias seguidos por causa da questão da gripe, e eu estou um pouco preocupado com isso. Primeiro que eu não me lembro se já ter acontecido. A desconfiança é que eles podem estar tentando descobrir um jeito de neutralizar um potencial problema. Esse potencial não, um problema que de fato vai acontecer, porque depois dessa decisão do Tribunal de Haia, a China foi lá confabular com o Putin, o Xi Jinping foi lá. Então, a princípio, passou-se exatamente a mensagem que os Estados Unidos querem passar. Xi Jinping, governo da China, está confabulando com criminosos de guerra, com genocidas. Essa é a ideia. E o Brasil agora vai confabular com a China. Então, como é que fica essa questão aí, sabe? Você vai se associar a um país, vai fazer uma visita a um país que acabou de fazer uma visita a um outro país, que agora está sendo oficialmente considerado por esse tribunal fajuto como criminoso de guerra, como genocida. E como é que fica o BRICS nessa situação aí? Vamos continuar fazendo parte do BRICS? Se o Brasil não tomar jeito nesses eventos que tenham acontecido, eu acho que daqui a pouco nem parte do BRICS a gente faz mais. Aí vamos nos submeter ao papel de capacho total dos Estados Unidos, que é coisa que a gente até que não faz há muito tempo. Até o Bolsonaro resistiu isso um pouco a isso. E o destino factual de qualquer um que aceite ser capaz dos Estados Unidos é ser detonado. E é bem feito que seja. Já comentei sobre isso no vídeo anterior. Então que nós estamos tendo uma situação muito estranha. Bom para o Bolsonaro, porque desmoraliza de vez o Tribunal Penal Internacional. Agora eu, não vou levar mais a sério nenhuma decisão que eles tomarem. Até porque se você for ver, aqui esse de repente aqui da Wikipedia está interessante, né? Porque aqui tem a lista de todos os indivíduos que foram processados, ou pelo menos que tem um processo em andamento, né? E é nessas horas da vontade de bater o espírito da neo-esquerda aqui e dizer, putz, mas eles só condenam preto e pobre, né? Pega a listinha, que é tudo africano. Isso motivou vários países da África a retirarem a sua ratificação. Por quê? Porque está sendo visto como um instrumento do imperialismo para punir países africanos que não se submetem aos Estados Unidos. E aí você pega lá a listinha. 90% é africano, negro. Dos 10% que sobraram, a maioria é árabe. E tem 4 brancos ali, né? Incluindo agora o Putin e a Maria, sei lá, a secretária dele. E 2 outros lá da Ossétia, que também está relacionado à questão da Rússia. Então aí você vê aqui, mais uma organização que não tem vergonha na cara. Mais uma organização capaz de estabelecer ordem e imperialismo. Mais uma organização que não tem nenhum pudor em atropelar o seu próprio regimento interno para fazer um papel sujo. É um papel que a única consequência possível é nos levar na direção de um conflito generalizado. É como alguns analistas estão dizendo por aí, né? Nesse conflito entre a OTAN e o resto do mundo, diga-se de passagem, o que a OTAN tem
para os seus subalternos é a opressão, é você se submeter, aceitar fazer o papel sujo de escravo. E para os que estão do lado de fora, que não aceitam isso, tem o caos, a destruição, a morte, tudo que eles podem oferecer. Uma possível reeleição de Trump teria chances de colocar panos quentes nisso aí, tentar desacelerar um pouco essa caminhada em direção, atrasar um pouco o Doomsday Clock, né? Deixando claro que pessoalmente eu não gosto do Trump, eu achei ele tremendo babaca, sempre achei. Apesar de que no começo na campanha e no começo do governo ele teve algumas posturas totalmente louváveis, que realmente não teve como não gostar dessas posturas em si. Mas ele é a melhor esperança de conter esse processo aí. É verdadeiramente bizarro ver tanta gente supostamente progressistas que deseja paz no mundo, não sei o que lá, que torcem contra o Trump. Sendo que ele é a menor chance que a gente tem de evitar esse processo dessa escalada. Não que garantia, de repente não consegue fazer absolutamente nada, mas não deixa de ser alguma chance. Mas o fato é que nós temos pela frente aí é uma situação muito complicada, viu? Tá difícil ver uma saída para esse processo. Tá absolutamente claro, já totalmente fora de dúvida, que os Estados Unidos vai gerar um caos em Taiwan, vai gerar problema. E já temos aí Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Síria, que acabou de ser atacada pelos Estados Unidos depois do terremoto. Todo mundo em pé de guerra. E isso vai dar problema. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de março de 2023. Obrigado por sua atenção.